João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1,14. Muito bom dia, que delícia estar com você nessa manhã de sexta-feira. Você ouviu aí uma palavra abençoadora com o presbítero Samuel Mamed, um devocional para começar o seu dia bem e continuar aqui com a gente agora no Manhã IPP. E deixe seu comentário, fale de onde você está falando. Aqui em São Paulo amanheceu, agora de manhãzinha estava 19 graus, estava um tempinho assim meio fresquinho, gostoso. E fala de onde você está falando e como que está aí, que a gente quer interagir com você. Hoje nós vamos falar sobre missões aos nômades no interior da Mongólia. Muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Não é verdade, Pedro? Verdade. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, graças a Deus, mais uma semana, sexta-feira, como eu digo, sextou com essa de se inscreva aqui no canal. Já deixe também a sua participação aqui no chat. Muito legal, todos estavam acompanhando o Vida Devocional. A Joyce que está aqui, está todo dia com a gente. O Leonardo, queridíssimo também. Vamos continuar conversando e interagindo, né? Para começar, eu quero mostrar para vocês os nossos stories que edificam de hoje. Pode colocar aí na tela o stories da SBB Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil, né? De Mateus 28:20, né? E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? É isso aí mesmo. Bíblia para você começar o seu dia, para você entrar lá no seu Instagram e ver estou lá vendo meus stories, aparece um versículo, já posso pegar e meditar durante o meu dia, né? Vai lá e segue a página da SBB também, que todo dia eles postam um versículo. É verdade. Além do versículo, muito conteúdo relevante aqui para você no Manhã EPP e a dica de música de hoje para você. Vamos lá. E a música de hoje chama Mão no Arado, do grupo Logos. Essa música é linda e fala assim, ó: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho a tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e proteção. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e proteção. É isso aí, gente. Você vê que repete muitas vezes, né, que quem tem posto a mão no arado, e é desse jeito. Quem é do interior, que nem eu, sabe que quando você começa, se termina, não olha para trás, vai até o fim, planta, espera crescer e dá os frutos, enfim. Essa é a dica de música de hoje, Mão no Arado, do Grupo Logos, para você ouvir aí na Rádio Pinheiros, sua rádio missionária. Baixa aí no celular para você ouvir onde estiver. Agora sexta-feira, tá chegando sábado, domingo, você vai dar um rolezinho, já põe o fonezinho lá e fica curtindo uma música que vai edificar a sua vida, vai te levar para mais perto de Cristo. É isso mesmo. Nossa enquete do dia para começar a nossa participação aqui, para você continuar conversando aqui com a gente. Um abraço para a Ruth Sobrinho, para a Estela Mares. Eu quero saber, você já ouviu falar da Mongólia? É isso mesmo. O que você já ouviu falar da Mongólia? Você sabe onde fica a Mongólia? Você já conhece algum irmão que fez missão por lá? Me fala para a gente. O que você sabe sobre a Mongólia, né? Ou se você coloca aí, ó, não sei, nunca ouvi falar, sei que... Não sei. Fala com a gente aí, daqui a gente tem uma manhã agradável. Pode mandar a sua pergunta também para conhecer um pouco mais desse lugar, dessas missões. Então, fala para a gente aqui, conversa nessa manhã agradável. Sexta-feira aqui, ó, os comentários. O Leonardo falou, muito bom dia, Lídia e Pedro. Muito bom dia, Leonardo da Ruth. Ó, bom dia, Manhã EPP. Os programas da EPP TV estão incríveis. Amém, glória a Deus. Estela Martins falou, bom dia, sextou, dia lindo. Deus abençoe toda a equipe do Manhã EPP. Aí, ó, um abraço para toda a equipe aqui, ó. Em nome da Estela Martins também quero reiterar o pessoal aqui da produção também. Vocês têm que conhecer um pessoal incrível. E é isso, a gente tem que participar hoje
para ter uma manhã bem gostosa. É isso daí. Para falar com a gente desse assunto de missões na Mongólia, vamos lá conversar com o Lucas Lima. O Lucas Lima, ele é casado com a Juliana, pai da Flora, de 9 anos, do João, de 6 e do Marcos, de 1 ano. Formação, ele é bacharel em design com ênfase em programação visual. Trabalhou durante 12 anos na área de comunicação com identidade corporativa. Olha que interessante, está fazendo missões. E diretor de arte, fotografia e vídeo para comerciais em TV e revistas. E bacharel em teologia, com ênfase em missiologia, pelo Seminário Teológico Betel Brasileiro, do Betel Brasileiro. E parceria com CRU Brasil, trabalhou por 3 anos com plantação de igrejas no sertão nordestino e outros 3 anos com o Ministério Universitário na Universidade de São Paulo. Ele e a família agora estão por 3 anos no interior da Mongólia com o objetivo de plantar igreja entre os nômades. Vamos lá falar com Lucas Lima. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom, agora desculpa, eu não estava te ouvindo, Lucas. Bom dia, querido. Estão me ouvindo aí? Agora sim, Bom agora dia. sim. Que prazer. Bom dia a todos. Que prazer ter você conosco. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Vamos falar desse trabalho lindo que você tem desenvolvido e de um monte de coisa. Eu vi aqui que você trabalhou com rádio, TV, enfim. Fala para a gente da importância, Lucas. Boas-vindas, né? Da importância, dá um briefing da importância de falarmos sobre isso. Acho que é interessante, né? Às vezes as pessoas me perguntam onde é a Mongólia, né? A Mongólia é na África, né? E às vezes são nessa região do país, do mundo, né? Tá tão distante da gente, culturalmente, historicamente, né? E acho que a importância de trazer um pouco mais de informação sobre missões, sobre o campo missionário, principalmente desses lugares mais inóspitos, né? Para que a igreja brasileira possa não só conhecer, mas se envolver também, né, com missões, indo, contribuindo, orando. Então, acho que é muito importante e relevante o assunto. É verdade. Ô, Lucas, e você está falando diretamente daí, né? Da Mongólia, diretamente daí, é lógico. Você está na Mongólia agora, né? Não, eu gostaria muito de estar lá, mas eu estou aqui trancado no Brasil por conta dessa pandemia. Nós viemos para renovar o projeto junto a nossa igreja presbiteriana e era para a gente ter voltado em abril e foi quando estourou a pandemia e não podemos voltar. Isso aconteceu com muita gente, né? Isso aconteceu com muita gente. Tem companheiros trancados no país sem poder vir para o Brasil, assim também tem companheiros aqui trancados sem poder voltar para o campo. Ainda Mas bem logo que tem vai passar internet, isso aí. né? Logo vai passar. Ainda bem que tem internet, né? Aí a gente evangeliza assim desse jeito, né? É dessa forma que temos acompanhado o pessoal lá, que a gente tem desenvolvido o trabalho. Muito bom. Mas vamos lá, perguntas interessantes. Lucas, eu vi aqui que você trabalhou com uma série de conteúdos ligados ao audiovisual, né? De trabalhos ligados ao audiovisual e TV também, em revista. E aí você foi para missões, para trabalhar com famílias nômades na Mongólia. Conta como que você descobriu esse chamado, por favor. Que diferença, né? Trabalhei um bom tempo na área de comunicação, né, de marketing, agência de publicidade. E eu tenho um encontro com Jesus no meio desse período, né? E eu vivi uma crise existencial muito grande, né? De não encontrar sentido na vida, por mais que eu amava a minha profissão. Eu vendia muitas vezes coisas e produtos e serviços que eu não gostaria de vender, entende? E quando eu conhecia Jesus, eu vi que tinha algo que eu podia vender, que era mais precioso do que qualquer coisa nesse planeta. E então eu comecei a descobrir que tinha pessoas que nunca tinham escutado falar de tamanha esperança, né, em Cristo Jesus. E eu falei, eu quero, então, investir minha vida em vender o que é de mais precioso, né, nesse planeta, que é a esperança em Cristo Jesus. Vender uma ideia, né, no caso você fala, assim, tipo, do dar, né, tipo, distribuir, porque aí falei você... vender aqui, mas, né, na atitude de dedicar, né, seu tempo, né, verdade, justamente. É verdade. Mas eu me identifico muito com isso, que graças a Deus hoje também posso trabalhar para Ele, muito bom.
Lucas, Isso é muito bom. Não é? queria te perguntar então, você começou falando só tem muita gente que não sabe onde é a Mongólia. E como é que você então soube, né? Qual que é a sua ligação? Enfim, você se sentiu chamado e por que então a Mongólia? Olha então, né? Como eu disse, eu me converti assim, Jesus me encontrou nessa crise existencial e encontrando essa alegria, né? Eu comecei automaticamente a pregar para todo mundo, onde que eu ia falava de Jesus. E aí logo eu comecei a ter contatos com missionários na igreja e ver justamente esse buraco, né, de países, de povos que nunca tiveram contato com o evangelho. E eu comecei a orar por missionários, a ler cartas de orações de missionários, a ler biografia de missionários. E um dia eu estava orando, né? Eu orava sempre a Deus pedindo, Senhor, me direciona, onde o Senhor quer me levar? Não importa o lugar que o Senhor queira me levar, eu estou disposto. O principal nessa vida o Senhor já me deu, que é a alegria, me mostra, né? Eu orava muito nesse sentido. E um dia eu estava orando, lendo as orações de um site, de uma agência missionária, e eu vi a oração de um missionário que tinha ido para a Mongólia e ele não pôde ficar lá por diversos motivos, e ele falava que era um país estratégico, né, um país aberto no meio de vários países fechados, e um país estratégico para o avanço do evangelho, principalmente na janela 10x40. Então, naquele momento, eu senti meu coração arder e era como se Deus estivesse dizendo para mim, é aqui, né, esse lugar. Então foi mais ou menos assim, né? Nossa. Lendo carta de missionários que eu encontrei a Mongólia. E como Deus faz é interessante, né? Que quando você quer fazer e vê alguma pessoa que está lá, parece uma distância muito grande de conseguir fazer isso, né? E quando você vê Deus que vai fazendo tudo, ajeitando tudo, né? E agora, Lucas, me conta como que foram as primeiras experiências, então, você chegando na Mongólia e como que foi chegar e começar esse ministério lá? Olha, sempre foi um desafio, né? Começar do preparo, né? Foram 12 anos de preparo. 12 anos de E preparo? 12 anos. Eu acho que é Uau! muito importante esse tempo, né? Ainda mais para Demais. um campo de diferente cultura como esse. Bem, nós tínhamos desenvolvido alguns planos, né, para esses 3 primeiros anos, e que era o seguinte, os 2 primeiros anos nós ficaríamos na capital, e nesse tempo iniciaríamos ali o tempo de aprendizado da língua, e nesse tempo eu viajaria para o interior da Mongólia para conhecer a realidade, para ouvir as pessoas, encontrar com missionários que já estão por lá, se houvesse, né, falar com pastores de igrejas no interior, se houvesse, e assim eu fiz. E no terceiro ano, encontrando um lugar estratégico para a gente começar o trabalho, né, porque a gente já foi para lá com o objetivo de trabalhar com os nômades, né, nós nos mudaríamos para esse lugar, né, no interior, e ali então começaríamos a desenvolver o trabalho, né. E assim, eu já sabia que eram os nômades porque eu já tinha ido na Mongólia como parte do preparo, eu já havia ido à Mongólia com a minha família em 2013, né, então isso me ajudou bastante. Então foi basicamente assim, nossos 2 primeiros anos, aprendendo a língua, e eu viajei por 17 províncias das 21 da Mongólia, conhecendo a realidade. Então ali com 1 ano e meio, nem esperamos 2 anos, a gente já tinha no coração já um lugar. Uau. E então tomamos a decisão junto com a equipe que estava nos apoiando ali e nos mudamos para esse local e ali começamos então a estabelecer relacionamento com a comunidade, começar a visitar as famílias nômades e tudo mais. Nossa. Ô, Lucas, eu tenho Tô uma viajando aqui dúvida. com você. Como é que funciona então a rotina desses nômades, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia. É, Talvez eu tenha uma ideia de nômade que não é realmente uma como é rotina. hoje, né? Então, como é que é aí? Quando a gente diz nômades, como é que é a rotina do pessoal aí, o estilo de vida? Olha, os nômades, né? Eles a começar vivem em tendas, né? Então, para você ter uma noção, ainda hoje, em 2020, você tem na Mongólia em torno de 40%, 50% de famílias que vivem de maneira nômade ou semi-nômade, né?
Então, eles, além de morar em tendas, eles migram por diversos locais por conta da pastagem, principalmente por conta da pastagem para os seus animais. Então, eles subsistem pela criação de animais, né? Diversos animais, camelo, cavalos. Cavalo é o principal, né? Aí tem bois, tem, né, cabras, ovelhas. E então, para que o animal se alimente, ele tem que migrar, porque a pastagem é muito pouca, né? A região da Mongólia é um terreno muito difícil para crescimento de qualquer coisa. Então ele precisa migrar para poder engordar os animais. Então a região que eu moro, por exemplo, é uma região de deserto, um deserto de Gobi, né? O maior deserto do planeta, palco aí de muita coisa na história, né? Rota da Seda e tudo mais. Ali a família às vezes chega a migrar em torno de 20 vezes ao ano, né? Para você imaginar, para que o animal possa se alimentar. E eles também migram por conta da extremidade do clima, né? Então é um inverno extenso e rigoroso, com temperaturas que vai a menos 40 graus. Nossa. Então eles migram no inverno, principalmente para perto das montanhas, contrário ao vento, porque o vento intensifica a temperatura negativa, né? Então eles se protegem nos pés das montanhas no inverno para se proteger do vento. Nossa, É e mais ou menos Lucas, assim a eu rotina tenho uma deles. curiosidade pessoal, que é quando eu fiz o curso do Perspectivas aqui na igreja, eu aprendi sobre a gente pegar bastante as características do lugar para conseguir facilitar isso na evangelização, né? Queria pedir para você Verdade. como que foi para você se despir de você mesmo, da sua cultura e conseguir se inserir assim, né, de corpo e alma e características, e também quais as dificuldades que você teve para evangelizar o povo, não só com isso, mas com talvez outras dificuldades que você teve, talvez. Uhum. Olha, eu vou falar que a principal coisa o Senhor me deu foi uma esposa que ama Jesus e ama missões também. Porque acho que dificilmente eu permaneceria num lugar desse se eu não tivesse Juliana com o coração disposto a vencer todas as dificuldades, a superar os desafios, em troca de ver pessoas recebendo a mensagem do Evangelho. Então começa por aí. Os desafios são muitos, né? A gente mudou para o interior e você não tem lugar para alugar, como em qualquer cidade, né? Então a gente precisava depender de Deus, e a gente precisa depender de Deus constantemente ali. Então o Senhor preparou, veio uma família que nos emprestou um terreno a Primórdios, e outra família nos emprestaram também uma tenda, nos emprestaram 2 tendas, né? 2 famílias diferentes. Então a gente, por meio da tenda, a gente descobriu a importância, né? A gente provou na prática ali a questão de se aculturar, né? De usar da cultura do povo para ganhar o respeito deles, né? Então o fato da gente ter morado numa tenda, isso ganhou o ouvido da comunidade ali onde a gente é inserido. A gente mora numa pequena vila, né, chamada até Vila dos Nômades, né? Então são muitos os desafios, porque você morar numa tenda, pensa você morar numa tenda a menos 40 graus. Nossa. Que Né? isso? Então durante todo o inverno é necessário 5 toneladas de carvão mineral para aquecer uma tenda como essa, uma tenda só, né? E aí o carvão mineral é como uma pedra de granito, e você tem que quebrar essa pedra, fazer ela menor para poder fazer o fogo dentro da tenda. Então no centro da tenda tem um fogão de ferro fundido, né, e a gente faz em torno de 3, 4 fogos no dia para poder aquecer a tenda, e isso tem que ser constantemente. Então é muita responsabilidade, e às vezes você tem trabalho para fazer a menos 40 graus, às vezes é dolorido e você precisa fazer, porque senão você vai morrer congelado. Então é muita responsabilidade, mas graças a Deus atravessando tudo isso, né, para buscar água você tem que pegar água no poço. Então lembra muito a vida de Jesus ali, o contexto de Jesus, né? Então a gente vai buscar água no poço, e aí tem outras famílias, porque tem um horário para buscar água no poço.
tem outras famílias lá, então há oportunidades de conversa e tudo, né? Que demais. Então a gente tem que aprender a viver dessa forma, né? Lavar uma roupa, por exemplo, imagina lavar uma roupa, água congelante que vem do Cara, poço, 40 as graus mãos negativo dói, é muito. Literalmente é dói, muita né? coisa. Dói muito, né? E rápido, né? Então a gente tem pouco tempo para trabalhar do lado de fora antes que comece a congelar de fato. Qual é o tempo durante o Então, mas dia que vocês podem trabalhar assim? Porque à noite deve esfriar mais, né? acho que não varia muito, Não sabe? varia muito. Porque no extremo, assim, no ápice do inverno, a temperatura durante o dia ela não muda muito em relação à noite. Então, é quase a mesma coisa, vamos dizer Tá, assim, sabe? entendi. Sabe uma pergunta que eu tenho, rapidinho? As tendas são feitas de que material? Porque para esse frio, meu amigo. A gente não depende muito do material da tenda, porque ela perde calor muito rápido, né? A gente depende Pois muito do é, fogo que a gente do faz. Ela é fogo. Olha feita, que ela tem uma interessante. treliça, ela é redonda, né? Depois, você que está ouvindo aí, vocês podem pesquisar mais sobre a Mongólia e tudo mais. É interessantíssima a cultura mongol. Então tem uma treliça, né, que segura a estrutura da tenda. Aí vem a estrutura do teto, e depois vem os feltros, né, feito de lã de carneiro ou de camelo, né, ou de iaque, né, e aí depois só vem uma camada de um tecido de algodão por cima para cobrir, e é só isso, né, Deus. então É o fogo a mesmo, gente que depende muito do fogo interessante. mesmo para poder aquecer a tenda. Olha Muito legal. só, eu tô com várias É, perguntas já, se deixar eu fico eu imagino perguntando. que você teve que aprender quase tudo isso antes, né, na preparação. Sim, sim, ainda bem, chegamos lá assim no outono, né, já estava esfriando, mas o pessoal foi muito solícito com a gente, nos ajudaram muito, eles se sentiam muito honrados assim, em ver a gente querendo Olha, aprender, Legal. né? Então sempre se dispunham a ensinar a gente, né? Juliana também aprendeu, teve um momento que eu precisei me ausentar por assim, uma semana, e Juliana aprendeu a fazer também, precisa de ver como Deus tem nos auxiliado em todas essas questões. ô Lucas, literalmente é se despojar do velho homem, né? Porque você comentou que você estava numa crise, você despojou de tudo isso. Conta como foi essa experiência. Saiu a Imagina, hein? crise? Você despojou do Ah, velho com homem, certeza. seguiu Cristo. Olha que coisa linda. Hoje eu vivo plenamente, Uau. né? Eu não imagino a alegria. Se você falar com Juliana, minha esposa também, ela vai dizer na mesma alegria. Então a gente pode dizer que a gente tem uma vida plena no Senhor. Nossa, A que gente coisa sabe que linda. não, para nós não haveria outra coisa que fazer, né? Então a gente ama muito, tem as dificuldades, não é fácil, né? Sim. Não é nem um sonho de filme aqui, né? Não é fácil Sim. a gente viver ali, desenvolver o ministério ali, mas a gente é muito feliz com isso. Não imagino o quanto. Nossa, que exemplo. Lucas, você, além da sua esposa, né, tem os seus filhos. Como é que é essa experiência para eles, né? Eles já estão crescendo nesse contexto. Então é mais fácil porque eles já parte da rotina deles. Como é que é? Sim. Eles menores, assim, né, na idade deles é bem mais fácil, né? A gente já tinha aprendido, escutado isso de outros missionários mais velhos, né? E a gente comprova isso. Eles aprendem a língua muito fácil, eles se adaptam facilmente, né? Eles também amam a cultura ali, eles podem, a gente ensina eles em casa, né? Então, na parte da manhã, eles têm a rotina né, do homeschooling, né? E a parte da tarde, eles ficam liberados para brincar, né? Então, eles brincam muito do lado de fora. Eu fico muito feliz de ver meus filhos crescendo, como eu cresci no interior de Minas Gerais, né? Então, Sim. assim, eles tendo experiências que eu tive na infância, que provavelmente aqui no Brasil eles não teriam. Fico muito feliz de ver eles crescendo assim, né, aprendendo com a natureza, aprendendo com as crianças de lá. Então, eles aprendem muito fácil as coisas. Então, acho que a idade ideal para uma família missionária ir para o campo é quando os filhos estão pequenos, né? E, graças a Deus ele nos proporcionou essa oportunidade de ir com eles menores, né?
Que benção. Isso é realmente muito relevante para a vida das crianças e para o futuro delas depois, esse contato com a natureza. Deus fala muito isso na Bíblia, né? Ele compara muito a natureza. Agora, uma pergunta, eu queria algum testemunho assim, de alguma pessoa que você já evangelizou, que tenha ouvido a palavra e tenha realmente tocado e eles entendido o Evangelho. Uhum. Olha, eu vou falar para você, viu? Eu penso que a gente é espectador da graça de Deus. Não é nada mais do que isso. A gente senta a gente senta aqui no auditório do Senhor e Ele está fazendo todo o espetáculo lá na frente. Porque é de verdade isso, né? Um dos testemunhos foi logo assim, alguns meses após a nossa chegada na Mongólia, a gente já estava estudando a língua, né? E num dia de folga nós fomos para a beira do rio fazer um piquenique, como de costume dos mongóis, mesmo na capital, né? Estamos sentados ali fazendo um piquenique, do outro lado do rio tinha um grupo de pessoas bebendo, tomando bebida alcoólica, e eles bebem muito. O alcoolismo é uma realidade bem difícil na Mongólia, né, principalmente entre os homens. E aí um desses homens saiu, atravessou o rio, e ele chegou perto da gente, né, cabisbaixo, com vergonha, e ele se desculpando ali, pediu que pudesse sentar do nosso lado, né? Ele, me perdoa, né, eu não quero atrapalhar, mas será que eu posso ficar aqui do lado de vocês? Meus amigos estão bebendo ali, eu estou cansado de beber, né? Aí ele mostrou algumas cicatrizes, né, algumas coisas no corpo dele, justificando, né, que ele quase morreu, acidentes que ele teve, alcoolizado. E ele falou, eu estou cansado dessa vida. Virou para mim desse jeito. E, queridos, eu vou falar para vocês, pode parecer história de missionários, mas nesse momento, gente, tomado pelo Espírito Santo, eu comecei a contar meu testemunho para ele. Né? Eu fui um jovem em Minas Gerais, também usuário de drogas, na universidade. Nossa, gente, me perdi nas drogas, né? E principalmente drogas alucinógenas, no meio da comunicação é muito comum isso, né? E contei meu testemunho para ele, falei para ele que Jesus tinha me dado uma nova vida, né? E que ele perdoou tudo que eu havia feito de errado, né? E aí ele vira para mim e fala assim, mas será que esse Jesus, né, esse Deus, Jesus que você está falando, ele pode também perdoar tudo que eu fiz de errado e me dar uma nova vida? Uou. Aí eu falei, gente, é tudo que a gente espera ouvir de alguém, né? Olha para você ver como a gente é espectador do que Deus está fazendo. Não foi eu que procurei, eu não tinha condição de falar nada para ele em mongol, e eu consegui contar meu testemunho para ele em mongol e introduzir Jesus para ele em mongol, gente. Eu estava lá há poucos meses estudando a língua, não tinha condição. E aí eu falei, é claro que Jesus pode te dar uma nova vida. Né? E ele falou, então como é que faz? Me fala, o que eu tenho que fazer para que ele me dê uma nova vida? Então eu quero. Aí eu já não tinha mais palavras, né, querido? Eu falei, gente, faz o seguinte, vai na minha casa amanhã, né, tal horário, e eu vou te explicar o que você tem que fazer. Né? E aí dei meu endereço para ele, mais ou menos, né? Expliquei para ele onde era. No outro dia esse homem estava lá em casa. Ele andou 10 quilômetros da casa dele até onde eu morava, para poder ouvir de mim o que eu tinha, como que ele ia encontrar essa graça em Cristo. Aí de manhã eu corri na Sociedade Bíblica da Mongólia, né? Eles terminaram a tradução há pouco tempo, comprei uma porção das Escrituras, dei para ele, não imagina a alegria que foi ele receber, né, uma porção das Escrituras. E ali nós já começamos, eu já não tinha mais como ensiná-lo, eu só pude sentar com ele e falar, lê a Bíblia aqui. Pus a partir do livro de João e falei, vamos lendo. E contar com o Espírito Santo que ensinasse ele, mostrasse para ele a verdade, porque eu já não tinha mais condição. E aí depois acabei levando ele para uma igreja, né, na capital, introduzindo ele lá. O Senhor arrumou um emprego para ele, né, e foi um milagre mesmo, porque o desemprego na Mongólia é altíssimo, principalmente entre os homens. E muita gente qualificada, com universidade, trabalhando com serviço braçal, às vezes sem trabalho. E ele, mais de 10 anos alcoólatra, não tinha nenhuma qualificação.
o Senhor arrumou um emprego para ele ligou para mim falando, Lucas, Jesus me arrumou um emprego. Nossa. Então olha para você ver como Deus faz as coisas, num ambiente como esse, a presença de Deus parece que é muito mais forte, né? As coisas, a gente carece de muito milagre, porque se não fosse a mão de Deus em tudo isso, como seria, né? E acho que a gente pode também testemunhar das crianças lá na nossa vila, né? A gente tem 2 famílias já se reunindo conosco na nossa casa para o nosso culto dominical, né? E os adultos, eles têm só interesse, né? Eu não vejo conversão no coração deles. Mas as crianças, queridos, as crianças que frequentam a minha casa, são convertidos, assim, lindamente convertidos, gente. Né? Eu estava preocupado nesse tempo aqui, né? A gente ficou louco nos primeiros meses após a pandemia aí, né? Que a gente não pôde voltar a lidar com todas as mudanças de passagem, né? Foi um estresse, enfim. Preocupado, a gente fica ansioso, né? Ai, meu Deus, o que vai ser dessas pessoas lá e tal, né? E aí eu sempre falo com eles ligam para mim, agora há pouco mesmo eles estavam ligando para mim de lá, né? Lá é à noite agora. E aí as crianças viram para mim e falaram, ô tio Lucas, o senhor não perguntou não, mas a gente continua falando com Jesus, viu? A gente continua orando, viu? Meu Deus do céu. E eu falei, nossa, gente, eu não gosto de pressionar, de ficar perguntando, né? De ser aquela pessoa chata, até porque a cultura, ela pode responder para a gente sem sinceridade. Sim. Mas quando eles me disseram isso, gente, eu fiquei numa alegria e ver que o Senhor, ele é pastor da igreja, né? As ovelhas não são nossas, né? Os discípulos não são nossos, é do Senhor e ele cuida, né? Então isso é maravilhoso, assim. Então tem diversas outras coisas acontecendo lá que a gente se alegra muito, né? E a gente fica muito grato a Deus de poder assistir tudo isso que ele está fazendo ali, viu? Cara, você falou um negócio que marcou para sempre no meu coração. Somos espectadores do que Deus tem feito. E isso é verdade, né? Não é? Isso, quando a gente ficar no centro da vontade de Deus e só ficar olhando assim, Ele vai fazendo. Que histórias, Lucas, que histórias. Muito obrigada por estar trazendo isso pra gente e a gente poder dividir. É o que Deus tem feito, né? A gente Isso. poder dividir com as pessoas. Cara, muito Legal, bom. gente. Obrigado a vocês pela oportunidade aí, viu? Que demais. Eu tenho 2 perguntas. Temos E mais vou ainda, a emendar, gente vou não quer emendar parar. 2 numa só. Boa. A primeira é em relação ao idioma, né? Imagino que deva ser Nossa, muito é difícil. verdade. E perguntar pro Lucas como é que foi esse aprendizado, como é que tá hoje, como é que é a parte escrita também. E o outro, um lugar que costuma chegar a menos 40, lugar frio, as pessoas costumam ser um pouco mais frias. Se isso é a realidade lá na Mongólia, né? E a gente, como brasileiro, às vezes chega do nosso jeito, tal, não sei o quê, e acaba ficando um pouco frustrado, né? O pessoal lá é receptivo, como é que é essa relação? E como é que é a questão do idioma também? Olha, apesar de ser muito frio, e aí é toda a Mongólia, viu? Não é só uma parte, não. Toda a Mongólia ela é bem fria. Mas o pessoal é super animado, mesmo no inverno, viu? Legal. Isso não confirma na Mongólia. Então você vai ver muito movimento das pessoas, você vai na cidade, você vai encontrar muito movimento das pessoas mesmo no inverno. Porque eles já são acostumados, entende? A vida toda eles trabalharam, né, pastoreando os animais nessas temperaturas, então eles se tornaram pessoas muito resilientes, né? Então, mesmo no inverno, eles continuam vivendo. E aí algo interessante, né? Eles tomam muito sorvete no inverno, né? Ó, Muito não bom acredito. Então É pensa, sério? menos 40, você chupando um sorvete, né? Do lado de fora, assim, bom que não derrete, né? E o sorvete é bom? Mas minha mãe dava 10 graus, minha mãe 15 graus, minha mãe não deixava de chupar sorvete de jeito nenhum, gente. É, né? Agora, Olha só. isso quebrou um tabu na minha cabeça, né? Na nossa também. As pessoas são super animadas, são festeiras, amam dançar, mesmo os crentes da Mongólia dançam bastante, né? São totalmente desapegados, assim, parecem crianças, gente, parece a igreja primitiva, assim, os crentes da Mongólia. Eles trabalham muito em unidade, é muito bacana. O povo mongol é demais. Tem as suas dificuldades, sim, né? Eu vou falar para você que o mais difícil nem é morar numa tenda, nem é o trabalho que a gente tem todo para sobreviver no interior, mas são aspectos culturais, algumas coisas que irritam a gente.
Mas, no geral, gente, os mongóis são demais, são pessoas jóias, super animadas, viu? Eu fiquei Em questão da curiosa. língua, em questão da língua, é um outro desafio, né? Uma das línguas mais antigas do mundo, né? Não há precedentes na linguística, né? Porque toda língua, ela vem Deriva. de outra língua, vamos dizer, deriva de outra língua, né? Já a língua mongol não se encontra assim, na linguística e na história uma antecedente, né? É claro que a gente vai pensar assim, talvez esteja lá em Babel, né? Não sei. Mas, historicamente, linguisticamente, não tem. Então, ela é uma língua única, de construção única. Então, é interessantíssimo, assim, também estudar. Quem gosta de aprender língua, né? Então, às vezes, por exemplo, um detalhe, né? O verbo, ele só é identificado no último verbo da frase, né? Então, se você está dizendo uma coisa e aquilo que você está dizendo é longo, vamos dizer, às vezes você demora um minuto, Entendeu? 2 minutos para entender o que o cara está falando, porque você está esperando o verbo lá na última sentença, Nossa. que vai dizer o que é o verbo de todas as outras sentenças que veio antes, né? Então, é muito diferente assim, para a gente, né? A construção. A escrita, eles usam a escrita, o alfabeto cirílico, né, o russo, né, porque eles foram parte da União Soviética no século passado. Mas eles estão agora com um projeto de lei com o intuito de voltar à escrita antiga, né. Eles são muito nacionalistas, assim, eles gostam muito de ser mongóis, né, vamos dizer assim, né, e eles querem voltar à cultura antiga mongol, né? Então eles estão com esse projeto de voltar à escrita antiga nesse momento, nos próximos anos, né? Olha que interessante, que demais. Ô, Lucas, fala pra gente uma frase em mongol, tipo, hoje vou passear com a minha família. Já, Tsambatskano Buktere, já, Bidnar Hin Manegeribul, Hunt, Tovindel, Yavtbol, Yamarkoi B. Gente, Nossa, que é mais diferente, louco, que né? demais. Muito bom, muito bom. E quais são as maiores, acho que você já falou um pouquinho das maiores necessidades desse povo. Olha, eu acho que a maior necessidade deles é realmente pessoas dispostas a trabalhar no interior da Mongólia, principalmente com os nômades, né? Claro, eles vão ter várias outras necessidades, a igreja é uma igreja bem jovem, então há necessidade de literatura, tradução de literatura, há necessidade de um seminário na Mongólia, principalmente um seminário com uma visão reformada, né? Há necessidade de trabalhar com liderança em todas as áreas, mas principalmente a evangelização dos nômades. E o nosso projeto chama Mongólia, a Arma Secreta de Deus. Eu tomei emprestado esse nome de um artigo de um missiólogo e antropólogo que teve lá assim que a cortina de ferro do comunismo caiu, né? Então, ele, observando a cultura nômade, ele vai dizer, a Mongólia é a arma secreta de Deus. Eu diria que os nômades são a arma secreta de Deus, porque é um povo que ninguém observa, ninguém se importa, é um povo que passa desapercebido na cultura hoje de cidades, mas é um povo presente em toda a janela 10x40, queridos. Se a gente observar desde o norte da África, né, passando pela Nigéria, o Mali, ali a gente vai ver no Oriente Médio, todo o Oriente Médio, norte da China, subindo pela Mongólia e a Sibéria, é recheada de etnias nômades. E eles, queridos, têm características que nós não temos, são resilientes, eles sobrevivem em temperaturas extremas, eles sobrevivem com muito pouco, eles se movem com facilidade, eles aprendem língua com facilidade, são super receptivos um com o outro. Então pense só, queridos, se eles não são missionários já, só precisa conhecer o Senhor das missões, né? Então, nessa perspectiva, eu gostaria de gastar minha vida não só na Mongólia, mas com povos nômades, em todas essas regiões, estudando, conhecendo, evangelizando e ajudando a igreja entre os nômades a poder desempenhar aquilo que Deus chama ela para fazer, né? Então, acho que a maior necessidade ver pessoas trabalhando com nômades,
estudando mais essas etnias, entendendo e ajudando, né? Principalmente aqueles que já são crentes entre eles, né? Nossa, Então eu sonho muito em ver isso aí sendo suprido aí, né? Quem sabe Deus não chama pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje para ajudar na colheita, para ajudar nessa empreitada toda aí. Exatamente, era isso que eu ia falar rapidinho, Pedro. Repete o nome do projeto e como que as pessoas podem achar na rede social, se tem um Instagram, se tem uma... Fala pra gente. Ok. O projeto chama Mongólia, a Arma Secreta de Deus. A Arma Secreta de Deus. Mongólia, a Arma Isso, você pode, a Secreta gente de tem Deus. um grupo no Facebook, é um grupo privado, então você precisa solicitar a entrada lá no grupo, né? E a gente tem muita coisa publicada lá, e recentemente comecei a usar o Instagram também. O Instagram ainda é novo, né? Recente, mas você pode procurar também Mongólia Arma Secreta, Instagram. Sem Né? A Ou na Lucas frente. W. Lima Oliveira. Isso. Mongólia Arma Secreta. E no Facebook, Mongólia Arma Secreta de Deus. E você pode encontrar informações da gente lá no site da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, apmt.org.br. Né? Você pode encontrar lá sobre nós e também no site da CRU, né? cru.org.br. Tá bom, queridos? Lucas Lima Vai ser Oliveira uma é o seu, alegria né? poder. Nossa, Isso. com certeza. Não tem ponto. Não tem ponto. Lucas Lima Oliveira. Boa. Legal. Para finalizar aqui, já Muito agradecer muito demais Que isso, o Lucas. Muito legal. O pessoal está comentando aqui, ó, só para ler um pouquinho os comentários. Tem muita gente emocionada com o testemunho, ó, que Deus abençoe o trabalho lindo e fascinante. A Maura colocou, Senhor, que pessoa corajosa, Deus lhe deu forças. A Daiane falou, meu Deus, eu nunca Amém. havia parado para ouvir sobre a vida de algum missionário brasileiro numa cultura tão diferente. Que legal. Muito legal, todo mundo aqui. A Ruth falou que está até chorando de alegria. Mais muitos comentários aqui da Glaucinha, da Rita. Eu queria pedir para o Lucas falar um pouquinho para a gente também sobre até teve uma pergunta aqui, né, sobre a questão do sustento lá e tal. Qual que é o papel também da igreja que envia, né, da sua igreja, que você falou, estou em contato com a minha igreja aqui, dos irmãos que podem também contribuir na igreja local. O que você diria para esses irmãos? Olha, nós, como todos, acho que a grande maioria dos missionários, a gente só pode desenvolver isso aí em equipe com cada um dos irmãos, né? Então, é muito importante isso. Acho que o Senhor chamou o corpo para juntos fazer aquilo que Ele quer fazer. Né? Porque a gente depende um do outro, a gente, enfim, contagia um ao outro e faz um ao outro, todos juntos, né? Fazer parte disso, né? Todos juntos, encontrar um sentido de viver, um sentido da gente estar aqui, da gente poder gastar toda a nossa vida, nesse tempo peregrino que nós temos aqui na Terra, né? Então, nós estamos indo, mas não somos diferentes de você que está aí. Às vezes, o propósito de vida seu é falar, não, eu vou trabalhar e dar o duro e vou enviar dinheiro para missões. Então, você é bem-vindo à equipe, você é bem-vindo à equipe, né, conosco, você é parte disso, se Deus te chamar para isso, né? Então, vem junto, vamos embora financiar o projeto lá na Mongólia ou outros projetos que Deus te chamar. E é assim que a gente vive, né? A Igreja de Pinheiros aí é uma igreja parceira nossa, né? Graças a Deus. Então, outras igrejas, não só presbiteriana, né, mas outras denominações também suportam a gente e assim a gente vai. Então, nesse momento mesmo, eu estou aproveitando no Brasil e é um tempo da gente captar recursos, novos parceiros, né, porque todos têm visto aí a alta do dólar, né, isso implicou o dobro do orçamento para cada missionário no exterior. Todo missionário no exterior depende muito do dólar. Então, serão muito bem-vindos novos parceiros aí. Se você está ouvindo e quer se tornar parceiro, entre em contato conosco aí, que vão ser bem-vindos em fazer missões conosco na Mongólia. Que demais. Estava fazendo o programa com o pastor Arival terça-feira sobre você é um missionário, e aí alguém comentou que a igreja, que é fácil para a igreja grande, igual a Igreja Pinheiros, e o pastor Arival corrigiu isso, falando que a nossa igreja começou pequena, né? E quando a igreja é cristocêntrica, ela investe em missões. É o que a igreja presbiteriana faz. Não tem, impossível não crescer a igreja quando investe em missões. E eu gostei do que você falou, Lucas, porque Fato. é muito bom ver que, na prática, a gente poder dividir isso com as pessoas,
que essa igreja é uma igreja missionária. E a igreja de Cristo que não for missionária está fora do próprio evangelho, né? Então, obrigada por você ter compartilhado isso. Fenomenal, cara. É Fenomenal. fato. Não só a igreja, mas na vida pessoal também, né? Então, Exatamente. é fato que Deus ama missões. O único propósito de Deus na vida da gente é que o nome dele seja glorificado em todas as nações. E Exatamente. quando nós colocamos o pé nisso, seja como igreja, seja como pessoa, queridos, é fato, vamos ver a bênção de Deus. E a gente não pode esperar sobrar para poder fazer. Porque a fé exige que a gente faça antes de ter, muitas vezes. É ousadia, né? Entende? A gente precisa ter ousadia. Gente, eu sou um rapaz do interior de Minas Gerais, caipira, falo errado. E para mim era impossível, quando Deus me chamou, falar assim, você vai para a Mongólia. Senhor, é impossível, eu nem saí do meu estado ainda. Né? E, queridos, em 5 anos eu aprendi 3 línguas, né? E o Senhor tem feito isso, né? Levantou todo o recurso, que é um orçamento altíssimo para a gente poder fazer isso. E Ele tem feito tudo, né? A gente só tem participado e assistido isso, né? Como eu falei. Então é demais isso tudo, gente. É demais. Bote a mão no arado, sem medo, seja com as suas finanças, seja com os dons e talentos que Deus te deu, da forma que Ele te chamar. Bote a mão no arado, não tenha medo. Muita gente fica com medo, fala de missões, fala de servir o Senhor. Ai, meu Deus, não, vai, porque Ele vai te dar e vai fazer tudo que é necessário para isso acontecer. E o principal, alegria e plenitude de coração, queridos, é levantar todo dia e saber assim, Deus, eu sei o porquê que eu estou aqui. Então não tem nada que pague isso, queridos. Não tem casa, não tem carro, não tem nada nesse mundo que pague plenitude de vida, né? Vida plena com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Amém, louvado seja Deus. E se tocou no seu coração, se você quiser ajudar o Lucas lá, entra lá nas redes sociais que a gente já falou aqui, volta o vídeo, depois sobe o vídeo, tá tudo aí. Não tem desculpa, né? Bom se demais. tocou o seu coração, como o Lucas falou, ousadia. Vamos lá, Bora vamos lá. fazer nosso papel de missionário, porque Deus se agrada, né? Nosso papo bom demais. Que Passou isso? voando. Se deixar, a gente fica conversando aqui o dia inteiro. Já tem muita coisa que eu ainda estou curioso para saber. Fenomenal. Mas queria agradecer demais o Lucas. Muito Obrigada assim. mesmo. Já tinha ouvido falar de você por alguns amigos. Meu, você tem que conversar com o Lucas, ele é muito legal e tal. O Léo, o Matheus Bueno, todo mundo falando. E hoje eu Legal, pude te conhecer essa turma melhor. é de casa. Foi um prazerzaço Bênção. mesmo te conhecer, Lucas. Obrigada mesmo. Obrigado, E gente. que Deus Obrigado continue te vocês também. abençoando, usando. Acho que você finalizou com uma mensagem aí fenomenal. Se quiser falar mais uma coisinha, por favor. Mas nosso muito obrigado em nome do Manhã IPP e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. Nada, agradecer a todos aí também, agradecer aqueles que estão assistindo e que já participam com a gente, têm intercedido por nós, né? Sem a oração de cada um dos irmãos também, é impossível a gente ficar e permanecer ali no campo. Então, obrigado a todos aí, viu? Obrigado mesmo por fazer parte disso com a gente aí, principalmente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros aí, que tem sido fiel em todos esses anos. Demais. Que seja a primeira de muitas entrevistas, Lucas. Espero que você volte aqui um dia. A gente vai trazer imagens, talvez, Amém. falar mais coisa. Gostamos demais. Vamos fazer uma live lá da Mongólia aí, logo. Boa! Aí sim, hein? Aí sim! Vamos No meio do conversar deserto, depois. e a gente tem bom sinal de internet lá, então Olha dá para aí. fazer uma live no meio do deserto, assim. Não, já tá marcado. Fechou, Fantástico. combinado. Fechou. Vamos- Obrigada, vamos Lucas. combinar. Deus te abençoe. Obrigada Um abraço mesmo. a todos. Até a próxima. Muito bom, gente. Olha só. Muito bom, né, Pedro? Que isso, cara. Olha só, agora eu vou falar rapidinho para vocês, para a gente ficar mais ligado ainda. Falamos de missões, de todo esse papo gostoso que você ouviu, mas tem mais uma coisinha para a gente ficar ligado que a Tainá vai trazer para a gente sobre o site Portas Abertas. Olha que interessante isso. Fala aí, Tainá. A Portas Abertas é uma organização cristã internacional fundada em 1955. Hoje ela atua em mais de 60 países, apoiando a igreja perseguida por meio de projetos realizados em lugares onde acontece a perseguição, para que a igreja local seja fortalecida e permaneça viva, sendo o sal da terra e a luz de Cristo onde estiver. Também estão envolvidos na distribuição de Bíblias e literatura, gravações de áudio, transmissão e treinamento.
O trabalho só é possível com o apoio de milhares de parceiros, pessoas como você, que decidiram apoiar a causa. Em outras palavras, a Portas Abertas é a ponte que conecta você, parceiro, àqueles a quem eles servem, os cristãos perseguidos. Para conhecer e ajudar, acesse o site portasabertas.org.br. Muito bom! Site Portas Abertas. Essa também é uma agência, uma missionária que faz muitas coisas. Você pode acessar lá o site. Obrigada, Tainá. Fenomenal esse quadro, gosto demais. E agora, não para por aqui, tem mais coisas. Temos a dica do livro de hoje, que é Com a Mão no Arado, o livro por Ronaldo Lidório, nosso querido Ronaldo Lidório. Ele fala assim, nas páginas desse livro, você vai encontrar vida. Sim, a vida de homens e mulheres que se dedicaram a uma única causa, tornar conhecido entre as nações o evangelho transformador de Jesus Cristo. São textos curtos, histórias repletas de fé, exemplo de dedicação e causa missionária, crônicas que nos desafiam a sair do nosso comodismo espiritual e fazer algo em prol da expansão do reino de Deus. Aqui, Ronaldo Lidório apresenta dados impressionantes sobre o avanço do evangelho entre as tribos indígenas da Amazônia e entre os povos da África. Ao mesmo tempo, ele leva-nos a uma reflexão séria sobre a atual missiologia brasileira e o que pode ser feito para alcançar a nossa nação. Mas essa obra não aborda o tema missões na esfera global. Ela não aborda somente o tema missões numa esfera global. Ela trata também da vida cristã, como ela está intimamente relacionada com o chamado missionário. Se um dia abraçarmos as verdades do cristianismo, também receberemos do Senhor a tarefa suprema de sermos seus porta-vozes perante o mundo. Portanto, o desafio de Deus para nós é, antes de tudo, individual. Olha que chamado para esse livro. Põe de novo um pouquinho para mim na tela, a capa do livro, que tem mais um pouquinho que eu quero falar dele aqui. Esse livro que a gente está falando, Com a Mão no Arado, pensando a vida, cumprindo a missão. E Ronaldo Lidório fala o seguinte, olha só, quando conseguimos olhar para a missão da igreja como Deus a vê, percebemos que uma alma vale muito mais que o mundo inteiro e que grandes movimentos geralmente começam com um coração quebrantado. Percebemos também que o Senhor nunca esteve, não está e jamais estará disposto a usar um povo que não seja santo, afirma o autor. E mais uma coisa, muitos querem ver a terra arada sem, contudo, pôr a mão no arado. O desafio de Deus para cada um de nós é sermos bênção na vida daqueles que estão perto, mas também sermos instrumento deles para abençoar os que estão longe. E ele termina, você está disposto a pôr a mão no arado? Essa é a nossa dica de hoje, dica preciosa para você. Muito bom. Melhor ainda é falar sobre a melhor vinheta já produzida. A melhor vinheta produzida já é o nosso Dá um Google, aquilo que toda gente vê que está em alta, que o pessoal está procurando, que todo mundo está querendo saber. Mas antes, por favor, produção, pode rodar a melhor vinheta já produzida? Aí, queridíssimo, dá um Google. Para começar falando o que está todo mundo querendo saber e pesquisando, é sobre o Amapá. Por quê? Não sei se você ficou sabendo, Lídia. Teve um apagão lá, estão com quase 60 horas, ou talvez mais, sem luz lá no Amapá. Porque teve um incêndio, né, numa subestação lá, que fornecia praticamente todo o estado. E aí o pessoal está sem luz, isso acabou que não foi tão noticiado, né? E todo mundo está querendo saber, procurando na internet, né? Como é que é? Coloca aqui, ó. Também você no comentário, você que é de lá, ou tá, porque assim, o que acontece? 13 das 16 cidades estão sem luz, né? Tem 3 cidades que ainda estão com luz. Então manda pra gente aqui que você, se você é de lá,
como é que está a situação aí, se você é de perto, o que você sabe sobre a situação aí, né? E que a gente possa orar pelos nossos irmãos, porque isso acarreta várias coisas, né? Sim. Saque, enfim, pessoal que perde mercadoria, alimento, restaurante, tudo isso, né? Além das famílias, né? Não conseguirem trabalhar, pô, em uma empresa, como é que faz sem luz? Todas essas coisas, manda pra gente aí que a gente possa orar por esses irmãos, né? Noticiar torcer para que essa situação acabe logo, que haja luz quanto antes lá, né? A energia. Além disso, o que está entre os mais procurados é o Jalapão, lugar maravilhoso lá no Tocantins. Verdade. Por que o Jalapão, sensacional, está no nosso Dá um Google? Porque está tendo o Rally dos Sertões lá. Ah, é verdade. Pensei nisso. Você não perguntou, né? O que eu sabia, você não me pergunta. Então é bom. Só pergunta você. Só as que eu não sei. O Rally Muito dos bom, Sertões. Rally dos Sertões. Todo mundo indo atrás querendo saber, né? Aqueles carros no meio da lama lá, tudo E tem umas certo. pistas incríveis, assim, Né? tipo, as trilhas, né? Demais. Além do lugar lindo, tá tendo esse evento bem legal e todo mundo tá procurando, né? Esporte. E, por fim, o queridíssimo líder lá da Rússia, o Vladimir. Conhece o Vladimir? Sim, Vlad. Uhum. Sabe o que aconteceu? Que tá todo mundo especulando aí na internet. Na verdade, é um boato já noticiado, uma expectativa, que, por questões de saúde, ele vai se afastar do cargo no fim do ano. Aí todo mundo ficou chocado, assim, né? Por conta de como ele é levado a liderança lá na Rússia e tudo. E por essa questão da saúde, parece, né? Há rumores, indícios de que no fim do ano ele vai renunciar, vai sair do cargo para cuidar da saúde. Vamos ver. Enquanto isso, o pessoal vai procurando no Google para saber um pouquinho mais. E isso teve bastante busca, olha que interessante. Muita busca. E falando, né, a gente falou da Rússia é pertinho ali da Mongólia. Pois é. Um lugar que também precisa ser bem alcançado. Então, que a gente possa orar pelos nossos irmãos na Mongólia e na Rússia. Boa. Isso aí. Gente, o tempo tá voando hoje, tá Voando. bom, hein? Programa Hoje tá gostoso, bom. sexta-feira, né? Sextou, mas olha, sexta-feira, final de semana chegando, mas tem gente de aniversário hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos ver quem são os aniversariantes do dia. Parabéns para Catarina Milan, para o Daniel Ferreira, para o Flávio Ponce, para Jaqueline Nunes, para o João Seabra, a Leonice Ferraz, a Lígia Oliveira, a Patrícia da Costa Lara e a Valquíria Regis da Silva, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aquele abraço nesse dia tão especial do Manhã IPP e da sua igreja querida, sua igreja missionária nesse dia tão especial. Você que está em casa também, que está de aniversário, que está assistindo, aquele abraço também nesse dia tão especial, que Deus abençoe muito. É isso aí. Isso, a gente vai ficando por Que aqui. pena. Tão bom, né? Muito bom. Dá para conversar o resto do dia, né? Eu perderia horas, é verdade. Você gostou? Deixa aí pra gente nos comentários e se inscreve no sininho, ajuda a gente, se você gosta da TV toda, dos programas, ajuda a gente a manter essa TV no ar, compartilha, assina lá, tá bom? É um pedido com carinho para que a gente possa continuar, todo o trabalho precisa ser incentivado, né? E acreditado. Se você acredita, então você assina aí. E bom final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira.